de Josué. Deus fez a promessa para eles, mas demorou 40 anos para essa promessa se cumprir. Não significa que Deus fez uma promessa para você, vai demorar tanto tempo assim. Mas existe um tempo para a promessa se cumprir na sua vida. E esse tempo é o tempo do teste de Deus. É o tempo da perseverança, é o tempo da paciência. O apóstolo Paulo fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, que nós temos que ter 3 características na nossa vida para vencer. Que é a característica do soldado, do atleta e do lavrador. O lavrador é aquele que lança a semente na terra e que não tem dúvida da sua colheita. Só que a colheita não depende dele, a colheita depende de Deus, porque se Deus não mandar chuva sobre a terra, aquela semente não vai brotar e não vai dar o fruto para ele colher. Mas ele não coloca a semente na terra e fica impaciente. Ele vai lá no outro dia, está tudo do mesmo jeito, não aconteceu nada. Ele vai lá desenterrar para ver se a semente está brotando. Ele não faz isso. Ele coloca a semente na terra e ele passa por um teste, que é o teste do tempo. Esse tempo é o tempo da paciência para o lavrador colher. Mas ele sabe que ele vai ter a colheita dele, ele não tem dúvida disso. E nós temos que ter no nosso coração essa mesma certeza que o lavrador tem quando ele lança a semente na terra, de que a nossa colheita vai vir. E ela tem um tempo determinado para acontecer. Essa mensagem aqui ela está dividida em 2 partes. A primeira são as qualidades de Caleb. E a segunda parte é o resultado da vida dele. E nós vamos tirar então lições desse texto para aplicar na nossa vida. Aplicação prática, para a gente poder receber a promessa que Deus tem para nós. Amém? No versículo 6, começa dizendo aqui, que já havia passado mais de 40 anos aqui, que Deus deu uma palavra a Caleb e a Josué, que era a promessa da terra prometida. E Josué e Caleb acreditaram na possibilidade de Deus colocar eles naquela terra, que manava leite e mel. Eles acreditaram na palavra de Deus. A primeira coisa que nós vemos desse texto aqui, querido, diz aqui, ó, chegaram os filhos de Judá a Josué a Gilgal, Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou. Ele chega para Josué, depois de 45 anos, ele chega: ô Josué, eu não esqueci daquilo que Deus falou, eu não esqueci daquilo que Deus prometeu, está aqui na minha cabeça, está aqui na minha memória. O grande problema, querido, a gente não receber promessa de Deus, é que às vezes nós temos uma memória muito curta. A gente se esquece daquilo que Deus falou para nós. Deus fez promessa para nós, querido. Todos nós que estamos aqui temos promessa de Deus. O problema é que o tempo vai passando e a gente se esquece daquilo que Deus prometeu. A gente se esquece daquilo que Deus falou. A gente só tem diante de nós os problemas, só tem diante de nós as dificuldades, as crises. E é nessas coisas que a gente fica colocando os nossos olhos. Nos esquecemos daquilo que Deus falou, daquilo que Deus prometeu. Guardou a palavra do Senhor. Então, quantos de nós que se esquecemos facilmente da palavra de Deus? A gente não lembra mais daquilo que Deus fala, se esquece dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, dos princípios, dos motivos pelos quais Deus nos colocou nessa terra. Ele nos colocou aqui para que a gente seja abençoado aqui. A gente passa por sofrimento, a gente passa por problemas, por muitas situações aqui. Mas Deus não quer que a gente fique preso nessas coisas. Nós temos um deserto, sim, na nossa vida, que todos nós passamos por ele. O deserto faz parte do processo das conquistas de Deus na nossa vida. Mas Deus não quer que a gente viva no deserto. O deserto é uma passagem só. A gente tem que passar por ele para a gente aprender. O deserto é a escola de Deus para nós. No deserto a gente fica mais humilde. Não é? Porque quando Deus dá uma promessa, quando Deus libera uma bênção, uma herança para nós, a tendência de quem não passou pelo deserto é ficar com o coração orgulhoso, soberbo, se esquecer de Deus. E a gente não pode se esquecer que no deserto Deus também sustenta a gente. No deserto Deus também cuida da gente. O deserto é o lugar onde Deus nos ensina a administrar aquilo que nós temos. Porque o deserto é o tempo das vacas magras. É o tempo onde a gente tem pouca coisa, a gente não tem muito, não é?
Então o deserto é onde a gente aprende a valorizar o pouco que Deus está nos dando, onde a gente aprende a administrar aquele pouco que Deus está nos dando, que quando Ele nos colocar no muito, a gente não vai desperdiçar, porque o nosso Deus não é um Deus que gosta de desperdício, não é? Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui, querido, é que nós não podemos jamais nos esquecer daquilo que Deus nos falou. A nossa mente, ela tem dois processos mentais. É a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Memória de longo prazo é aquela memória onde você é marcado por muitas coisas na sua vida, coisas boas e coisas ruins, e que você nunca esquece. Está lá, guardado, você nunca esquece daquilo. Memória de curto prazo é aquela memória onde acontecem as coisas com você e daqui a pouco você esquece, você não lembra mais. Você ouve uma palavra hoje aqui, onde Deus libera sobre a tua vida um decreto de vitória, onde você toma posse dessa palavra, onde você acredita que você é um gigante diante das dificuldades e você se vê como um vencedor. Só que chega amanhã, diante da primeira crise, você se esquece do que Deus falou para você no dia anterior, de que você era capaz de vencer aquela crise. E você deixa aquela crise te abater, te desanimar, e você pensa em desistir e largar de tudo. Então Deus, Ele quer que a gente mantenha na nossa mente a promessa e aquilo que Ele falou para nós. O profeta Jeremias fala no seu livro de Lamentações, no capítulo 3, verso 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá tristeza. Não é isso que ele falou. Não, deixa eu ver se eu lembro. Quero trazer na memória aquilo que me dá sofrimento. Não, também não é isso que ele falou. O que é mesmo, irmão? Esqueci agora. Aquilo que me dá o quê? Diga, esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é esperança? Esperança é algo que eu espero de bom para mim. Não é ruim. Então Deus colocou no meu coração, no seu coração, uma esperança de que algo bom está para acontecer na nossa vida. Amém? O que é a definição de fé na Bíblia? Hebreus 11:1. Fé é a certeza das coisas que eu espero. E a prova de fato que eu não estou vendo, mas eu creio que vai vir. Eu não estou vendo hoje, eu estou doente hoje, mas eu estou vendo pela fé que amanhã Deus pode me curar. Hoje eu estou quebrado, eu estou falido, mas eu estou vendo pela fé que amanhã Deus pode me prosperar, me levantar, aleluia. Amém, queridos? É isso. É assim que a gente tem que se ver. E a gente só vai conseguir se ver como vitorioso se a gente manter na nossa mente aquilo que Deus falou, aquilo que Deus liberou sobre nós, os decretos de vitória, a promessa, a herança que Ele tem para nós. Amém? Então essa é a primeira coisa. Segundo, Ele diz aqui, continuando, tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus. Caleb fala assim, ó, Deus falou para quem essa promessa? Deus fez essa promessa para Moisés. Quem era Moisés? Josué, eu sei quem era Moisés. Moisés era um homem de Deus, quer dizer, discernimento espiritual de quem é um homem de Deus, de quem é uma pessoa de Deus, que quem liberou aquela palavra sobre ele era um homem de Deus, era um homem que tinha uma palavra profética, que foi liberada e que no céu foi lançada como um decreto, que ia mudar a sorte a vida deles. Então, querido, a gente tem que ter esse discernimento também, de reconhecer quem são as pessoas de Deus, para a gente poder se aproximar delas e receber delas uma palavra que vai mudar a nossa história. Porque o problema muitas vezes é que a gente está compartilhando os nossos sonhos e até as nossas necessidades com pessoas que não podem nos ajudar, não são pessoas de Deus, não são pessoas que têm uma unção para liberar uma palavra que vai quebrar um decreto negativo na nossa vida. Às vezes o diabo vem e lançou um decreto de derrota sobre a nossa vida. Quem que vai quebrar esse decreto? É um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tem uma palavra de Deus, do trono de Deus, que vai chegar para você e falar assim, a partir de hoje eu libero esse decreto sobre a tua vida. Esse decreto que estava sobre você até hoje foi quebrado, e agora Deus lança sobre você um novo decreto, um decreto de vitória. Caleb entendia isso. Quem liberou aquele decreto há 45 anos atrás era um homem de Deus. E a gente não pode ficar correndo atrás de qualquer pessoa, querido. Ficar consultando qualquer pessoa, ou ficar dando ouvidos, ou falando com qualquer pessoa. Não, a gente tem que falar com as pessoas certas. Porque por que eu vou compartilhar o meu problema com alguém que não pode me ajudar? Eu não posso fazer isso. Amém? Terceira coisa, ele diz aqui, no versículo
7, versículo 8. O 7 mesmo, ó. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra de Canaã. E eu lhe relatei como sentia no coração. Caleb fala assim, ó. Eu falei para aquele, há 45 anos atrás, Josué. Eu falei para aquele povo, quando eu voltei da terra de Canaã, que foi Caleb e Josué mais 10 homens. Vocês conhecem a história. Eles voltaram e eles deram um relatório para Moisés. Josué e Caleb deram um relatório seguinte, olha, a terra que nós fomos espiar é uma terra boa, do jeito que Deus falou. E nós podemos entrar nessa terra e possuir, ela é nossa, Deus nos deu. 10 deu um relatório negativo, falando que não podia, porque havia muitos inimigos lá, muito maiores e mais fortes do que eles. Eles não seriam capazes de conquistar aquela terra. Mas Caleb não se intimidou com o que os outros iam falar dele, ou pensar dele. Ele chegou e falou assim, ó, eu falei o que eu sentia no coração. Deus falou que ia nos dar aquela terra, e eu falei com fé que nós podíamos entrar lá e tomar posse. Não interessa se as pessoas não iam gostar ou não iam gostar do que eu falar, eu falei o que eu sentia no coração. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, é isso que eu falei domingo no culto aqui. Que às vezes, querido, nós queremos ficar agradando as pessoas. A gente quer ficar agradando todo mundo, e nós não podemos agradar todo mundo, não tem como. Eu falei domingo aqui, ó, tem pessoas que vão gostar de você, tem pessoas que vão aprender a gostar de você, e tem pessoas que por mais que você faça, nunca vão gostar de você. Então, não fale algo para alguém só para agradar essa pessoa, fale aquilo que Deus pode estar no teu coração para falar. Você está entendendo? Caleb chegou, eu falei o que eu sentia no coração. Eu falei aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque às vezes você está num ambiente, você está conversando com amigos, às vezes na escola, no trabalho, na família, em algum lugar, e as pessoas começam com umas conversas fiadas, umas conversas tontas, umas conversas falando de crise, de problema, e você entra na conversa deles e concorda com aquele relatório negativo que eles estão dando. E você não pode fazer isso aí. Não interessa se eles vão olhar para você de olho virado e vão ser contra o que você vai falar. Você tem que falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Você tem que falar das promessas que Deus colocou no seu coração. Você tem que falar com fé daquilo que Deus está fazendo com você e daquilo que Deus ainda vai fazer com você. Não tente agradar ninguém. Não tente fazer as coisas para tentar agradar as pessoas, porque você vai abortar um projeto de Deus na sua vida. Você vai abortar a promessa e a herança de Deus na sua vida. Caleb não se importou, ele era um cara que tinha personalidade. Nós temos que ter personalidade diante das pessoas, querido. Nós temos que ter personalidade no mundo. Porque as pessoas no mundo aí só sabem reclamar que o problema dessa crise é do governo, o problema é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, nós temos um Deus. E nós não vivemos em crise, nós vivemos em Cristo. E nós temos que mostrar para as pessoas que esse Jesus que nós servimos, ele pode mudar a realidade da vida de qualquer pessoa. O problema é que nós estamos que às vezes, que nem o Wall-E, né? Aquela hiena do desenho. Já assistiram? Não, os jovens não conhecem. É do meu tempo, mais velho. É uma hiena que ele andava assim, ô dia, ô azar, ô desgraça. Ô... Às vezes, querido, diante das pessoas, nós temos uma mentalidade dessa. A pessoa vem reclamar de um problema e você aumenta mais o problema ainda. Eu quero te dizer algo, amado. Quanto mais você falar do problema, quanto mais você lembrar daquilo que aconteceu, que te marcou, que te feriu, mais isso vai crescer na sua vida. Você está entendendo? Então fala daquilo que Deus está fazendo na sua vida, daquilo que Deus está falando com você, daquilo que Deus está colocando no seu coração. É assim que tem que ser. Caleb não se importou, não interessa se eu vou agradar eles com o que eu vou falar, se eu não vou agradar. Eu tenho personalidade, então eu vou falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Ele não era uma pessoa indecisa. Ele não ficava em cima do muro, porque o muro é do diabo. Tem uma historinha que fala isso aí. O cara estava em cima do muro, aí Jesus estava de um lado e o diabo estava do outro lado. E Jesus estava chamando o cara, desce do muro, vem para cá, cara, desce do muro. E o diabo do outro lado quietinho, não falava nada. O cara olhou para o diabo e falou assim, mas você não vai falar nada? Jesus está me chamando para me descer e você não fala, não, porque o muro é meu. Pode ficar aí.
Às vezes a gente fica em cima do muro, querido. A gente fica indeciso. E às vezes na nossa indecisão a gente perde a oportunidade de Deus nos abençoar. Ah, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço? Será que eu não faço? E aquele medo te impede de avançar, te impede de ter fé para conquistar. E a hora que você decide, a oportunidade já passou. E você perdeu. Caleb não. Ele não era indeciso. Ele chegou e falou assim, ó, não interessa o que os outros estão falando. Ô Josué, é só eu e você contra 2 milhões de pessoas. Mas aqueles 2 milhões, tudo morreu no deserto. Os 2 foram possuir a terra prometida anos depois. Por quê? Porque eles não ficaram indecisos. O relatório negativo daquelas pessoas amedrontou. Era 10 homens amedrontaram mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas não tiveram coragem de entrar na terra que Deus falou que era deles. Deus ia dar para eles, Deus ia estar com eles naquela batalha. Eles não acreditaram, eles ficaram ouvindo aquele relatório daqueles 10 espias, aquele relatório negativo, e ficaram assim, eu acho que não vai dar mesmo não, hein? Acho melhor nós não arriscar não. Acho melhor a gente tentar arrumar uma terrinha por aqui mesmo. Tá bom demais. Não vamos arriscar não, entrar lá, porque esses caras são fortes mesmo. É tudo gigante, são os descendentes dos anaquins. Olha lá, são fortalezas, a cidade fica em montanha, são fortalezas. Não, esse negócio não é para nós, não. E na indecisão, todos morreram no deserto, todos perderam a oportunidade de Deus. Caleb não, ele não era indeciso. E Deus está nos chamando hoje aqui, queridos, para que a gente saia de cima do muro, para que a gente tome uma decisão. Pare de ficar ouvindo relatórios negativos e ficar concordando com isso aí. Posso ouvir um amém? Versículo 8, ele diz aqui, mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Ele estava falando daqueles 10 espias que foram com ele. Aqueles 10 desesperaram o povo. Mas olha que interessante. Ele chama esses espias de irmãos. Ele não fala assim, ó, aqueles 10 lá que foram covardes, que foram frouxos. Aqueles caras lá não são meus irmãos, não. Eles não têm a mesma fé que eu tenho, não. Eles não têm o mesmo princípio de fé que eu tenho, não. Esses caras aí não interessam. Eu, você, Josué, nós somos irmãos, cara. Nós temos a mesma fé, o mesmo princípio. Agora, não, ele não fez isso. Ele olhou para aquelas pessoas e chamou eles de irmãos, mesmo não tendo a mesma fé dele. O que quer dizer isso? Quer dizer que Caleb, ele considerava todas as pessoas. E nós temos que ser assim também, querido. Eu tenho falado muito aqui na igreja, que para a promessa de Deus vir sobre nós, a gente tem que considerar todas as pessoas, respeitar, amar as pessoas. Olha aqui, ó. Mesmo os 10 espias sendo incrédulo, ele não deixou de ser irmão deles. Há pessoas que se convertem e vêm para a igreja e não querem ter mais relacionamento com a sua família, às vezes. Família que eu falo aqui é a família que não é crente, que não é convertida. Não querem ter relacionamento com pessoas que não são crentes, só querem se relacionar com crente agora. Ao contrário, tem que melhorar o seu relacionamento com eles, tem que ser uma pessoa melhor. Amém? Querido, você não pode considerar uma pessoa só por aquilo que ela está dando para você, só por aquilo que ela está fazendo por você. Não, eu considero o Norberto meu amigo se ele me der alguma coisa, ou se ele fizer alguma coisa por mim, senão ele não é meu amigo, não. Não, querido, independente disso. Porque o meu relacionamento de amizade com ele é construído com o tempo. E a gente não pode desistir das pessoas que estão no mundo, que não estão servindo Jesus, não têm a mesma fé que nós temos, mas só porque agora a gente é crente, a gente vai desprezar essas pessoas jamais. Caleb foi um homem de visão, ele entendeu, essas pessoas, o Josué, não têm a mesma fé, mas eles são nossos irmãos, nós não podemos abandonar eles, nós temos que tentar ajudar eles de alguma maneira. Eram pessoas teimosas, não é? Mas mesmo assim eles tentaram ajudar esse povo. E a nossa vida também é assim. Às vezes a gente se converte, vem para a igreja, e a gente só quer se relacionar com quem? Só com crente agora. Não. É triste, mas tem pessoas às vezes que o parente não gosta dele. Porque não sabe dar uma palavra boa para o parente. Não sabe se relacionar bem com o parente. Porque é crente agora, olha o parente como um perdido. Como uma pessoa que não tem salvação, como alguém que não merece atenção, não merece você estar perto dele e conversar com ele. É claro, querido, às vezes você vai
na casa de um parente seu, num churrasco, e eles estão fazendo o que lá? Estão bebendo, estão fumando, estão jogando. Mas e daí? Você tem que ser luz naquele lugar, sim ou não? Você tem que influenciar naquele lugar, sim ou não? É isso que Deus quer de mim e quer de você. É isso que esse texto aqui está nos ensinando. Para a gente construir relacionamento, para quê? Para salvar essas pessoas, para influenciar essas pessoas. E nós temos que ser pessoas boas. Nós temos que saber construir relacionamento com as pessoas. Quem está recebendo as mensagens que eu estou mandando aí, só está falando de relacionamento, né? Mandei uma agora. Quer ver? Deixa eu ler para você aqui, ó. Eu não vou lembrar, então eu vou ler. Interessante. Isso aqui é bom para as mulheres. Ou não, quer dizer, para todo mundo, né? Estou brincando com vocês não. Olha o que diz Tiago 1,19. Todo homem, aí está falando do homem aqui, né? Está falando da mulher, está falando do homem. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Né? O que ele quer dizer aqui? Só sentar para ouvir as pessoas, né? Requer tanto esforço quanto levantar para falar. O sucesso para construir relacionamento frutífero é a sua capacidade de ouvir o outro. Neste mundo, sobram pessoas que adoram falar e faltam pessoas que gostam de ouvir. Se você for um bom ouvinte, você vai atrair muitas pessoas perto de você. E quando você falar, da mesma forma, as pessoas vão dar crédito para aquilo que você falar. Amém? Então é isso, querido. Ninguém dava ouvido para Josué e Caleb aqui. Quando eles foram falar no primeiro momento, olha, vamos lá que a gente vai conseguir, a gente vai possuir essa terra, a herança de Deus, a promessa de Deus. Ninguém deu ouvido para eles. Ninguém quis escutar eles, mas eles aprenderam uma lição importante, que eles tinham que saber construir relacionamento, que eles tinham que aprender a sentar para ouvir as pessoas e parar de ficar falando demais. E da segunda vez, quando eles levantaram para falar, aí o povo deu crédito, o povo seguiu eles sem questionar. Amém? É assim. Qual é a outra lição que nós temos aqui? Está no versículo 10. Diz que Caleb confiava nas promessas de Deus. Ele diz, Deus me prometeu e Ele vai me dar, eu creio nisso. Passarão os céus e a terra, o que diz Jesus? Mas as minhas palavras, o que diz Jeremias 1,12? Deus diz, eu velo para cumprir a minha palavra. Amém? Já que aqui ele é um homem que confiava nas promessas de Deus, ele é um homem cheio de esperança. É confiança e perseverança no seu futuro. Ele sabia que ia ter um futuro bom, porque Deus tinha feito essa promessa para ele. A esperança, o que é, querido? A esperança é a força motivadora da nossa vida. Por que as pessoas vivem desanimadas? Porque já não tem esperança mais. A esperança já foi embora. O diabo veio e roubou a esperança do coração da pessoa. Ela vive desmotivada, vive desencorajada, vive desanimada. Amém? Então, o que nós precisamos ter? Essa confiança que Caleb tinha, de que algum dia na nossa vida vai acontecer aquilo que Deus prometeu para nós. Quando Caleb diz isso, no versículo 10, ele diz, eu não perdi os meus sonhos. Um cara aquele de 85 anos que ainda sonhava. Ô, que velho que você conhece de 85 anos que sonha. Você vai nessas pracinhas da cidade, o que esses aí estão fazendo? De 80 anos de idade. Estão jogando baralho, estão jogando dama. Ele não, com 85 anos, ele queria ter alguma coisa, ele queria conquistar alguma coisa, ele queria ainda fazer alguma coisa. Amém? Às vezes a pessoa pode falar assim, pastor, mas já estou no meu 60, no meu 70, meu tempo já passou. Não passou, não. Não importa a idade, querido. Passou o tempo para quem tem pouca experiência com Deus, mas para quem nasceu para ter muita experiência com Deus, ainda está cedo, é novo ainda. Com 60, 70, 80 anos, não importa. Deus não olha a idade, não. Amém? Então, quando Caleb diz, ele reivindicou essa promessa na hora certa. O problema, muitas vezes, é que a gente quer a promessa de Deus, mas a gente quer na hora errada, queridos.
Você lembra lá do filho pródigo? Chegou para o pai dele e fala assim: ô pai, o negócio é o seguinte, eu quero que o senhor me dê a minha parte da minha herança, que eu vou sair para o mundo. Ele tinha direito à herança, sim ou não? Tinha. Ele tinha direito de sair da casa do pai dele? Tinha ou não tinha? Tinha. Então qual foi o problema? O problema foi que ele saiu na hora errada. Ele pôs a mão na herança na hora errada. Então a gente tem que entender que a promessa de Deus está aqui para nós, mas a gente tem que entender que a gente tem que se preparar para receber essa promessa. Porque se a gente receber fora do tempo de Deus, e não estarmos preparados para ela, nós vamos perder, como o filho pródigo perdeu toda a herança que o pai tinha colocado na mão dele. Perdeu tudo. Então Deus não quer que isso aconteça. Por isso que Ele nos coloca no teste do tempo. Por isso que Deus nos coloca no teste da paciência. É isso, porque Ele está forjando o nosso coração, o nosso caráter. Ele está nos dando uma mentalidade para saber administrar tudo que Ele vai pôr na nossa mão, para a gente não botar para perder, querido. Amém? Quantas pessoas que você já ouviu falar por aí que ganhou na loteria, anos depois perdeu tudo que ganhou. Por quê? Porque não estava preparado. Milhões e milhões, mas o que valeu milhões na mão dessas pessoas? Perdeu tudo e ficou pobre, porque não estavam preparadas. Amém? Versículo 12 diz que ele era um homem de coragem. Não ter medo da adversidade, não ter medo dos problemas que vêm diante de você. O que é coragem? Coragem não é falta de medo, o medo está aí, o medo está aqui. Coragem é você conseguir dominar o medo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o medo é um espírito maligno. Lá no livro de Timóteo, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: Deus não te deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Isso fala o quê? Que o medo não é algo que está dentro de você, é algo que vem de fora para dentro. Ele não existe o medo dentro de você. É o diabo que coloca as circunstâncias, o problema, a crise, você olha para aquilo lá e aí você fica com medo. E o medo entra na sua alma e no seu espírito e te impede de avançar. O medo, ele faz você retroceder. O medo faz você parar de continuar a sua caminhada em busca daquilo que Deus tem para a sua vida. O medo faz você parar de arriscar, porque às vezes nós temos que arriscar. Eu estou estudando uma palavra que eu acho que eu vou pregar domingo agora no culto. Aquele texto que Jesus anda sobre as águas e que Pedro anda com ele sobre as águas. E eu vou falar sobre que há momento na nossa vida, querido, nós temos que arriscar. Se você quer andar sobre as águas, você vai ter que arriscar às vezes. Então tem muita gente que quer ficar onde? Dentro do barco. Não quer sair do barco. Porque o barco é o lugar da segurança. O barco é o lugar onde você se sente confortável. Você sair do barco para pisar na água, para andar sobre as águas, isso requer fé. Mas às vezes Deus tem algo grande para a tua vida e você não está conquistando porque você não está sem coragem de sair do barco. Daqui a pouco eu vou pregar a mensagem domingo. Esse texto tem duas coisas aqui como resultado das qualidades de Caleb. Diz aqui que ele é uma pessoa renovada. Diga renovada. Não, ele não era da igreja renovada, não é isso? Olha o que diz o Salmo 84:5. Bem-aventurado o homem cuja força está em Deus. Isaías 40:31. Diz que aquele que espera no Senhor renovará a sua força, aleluia. Subirá com asa como que de águia, correrá, não se cansará, caminhará e não se fatigará, né? Tem dia que você não precisa nem correr nem andar, já está fadigado, só levantar da cama, né? Se puder, você fica lá na cama. E nem a história de um cara, né? Ele estava dormindo e ele tinha que ir no culto domingo de manhã. Aí ele colocou a coberta assim na cabeça, assim, e ficou lá, escondido debaixo da coberta. A mãe dele chegou: ô filho, levanta aí, você precisa ir para o culto. Eu falei assim: não, mãe, eu não quero ir para o culto, não. Eu vou dar 2 motivos para a senhora, porque eu não quero ir no culto domingo de manhã. Porque as pessoas lá não gostam de mim. E eu também não gosto das pessoas. Aí ela falou assim: então vou te dar 2 motivos para você ir para o culto. O primeiro é porque você tem 45 anos de idade. O segundo, porque você é o pastor da igreja.
Mas o cara estava tão desanimado que não queria nem ir na igreja para pregar na igreja. Queria ficar dormindo. Mas Caleb não, ele era uma pessoa renovada, um homem que é cheio de esperança, um homem que crê na promessa de Deus, um homem que guarda a palavra de Deus, um homem que é corajoso, um homem que é renovado, um homem que é atualizado. Olha o que diz o texto, essa parte aqui eu achei extraordinária. E no verso 11 ele diz assim, estou forte ainda, com 85 anos, ele fala isso, ó. Ô Josué, eu ainda estou forte, cara, a minha força hoje, como no dia de hoje, é como quando Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal é a minha força agora. Ele diz aqui, ó, tanto para sair para a guerra, como para voltar da guerra. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que ele era uma pessoa atualizada, com 85 anos de idade. O que uma pessoa com 85 anos de idade hoje, você vai falar assim, ó, eu estou com 85 anos, eu vou fazer um curso de aperfeiçoamento aí, eu vou voltar a estudar, vou fazer uma faculdade com 85 anos de idade. Ninguém pensa fazer isso com 85 anos de idade. 85 anos de idade, a pessoa pensa o quê? Vou aposentar e vou curtir a vida agora, porque eu não sei até quando que eu ainda vou viver. 85 anos, se a pessoa chegar nessa idade, já está bom demais. Mas ele não, Caleb não, com 85 anos de idade, a Bíblia diz que ele era um cara atualizado. Passou 45 anos. Nesses 45 anos, muita coisa mudou em termos bélicos de guerra. E ele se atualizou, ele aprendeu tudo, ele não ficou para trás, ele não ficou ultrapassado. E às vezes, sabe o que acontece com a gente? A gente é novo ainda, e a gente para de aprender. A neurociência diz que uma pessoa que perde a memória, que fica com a memória fraca, com o passar dos anos, quando chega nos 65 anos, 60 anos, já começa a ficar com a memória mais fraca. Mas a neurociência, ela diz que isso aí não tem nada a ver com a idade da pessoa. Isso tem a ver com a pessoa parou de exercitar o seu cérebro. Então não importa a sua idade, se você manter o seu cérebro ativo, estudando, lendo, ouvindo, você vai se manter uma pessoa ativa. O seu cérebro sempre vai estar atualizado. Foi o que aconteceu com Caleb aqui. Vocês estão entendendo, sim ou não? Amém, queridos? As promessas de Deus se cumpriram na vida de Caleb. Por quê? Primeiro, porque ele entendeu que ele não ia partir dessa terra sem que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. E nenhum de nós, querido, vamos partir dessa terra sem que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Se você crê, dê um glória a Deus. Amém? Então, você sabe o que Deus te prometeu. Você tem promessa de Deus na sua vida. Então, alegra o teu coração. Não importa o que você está vivendo, o que você está passando. O que importa é aquilo que Deus falou com você. E que você vai se tornar uma pessoa que, antes de morrer, você vai ver com seus olhos as promessas de Deus se cumprir na sua vida. Amém? E Deus, que Ele tem promessa no geral, promessa para toda a igreja. Mas Ele tem promessa também no particular, que é só para você. Que não diz para mais ninguém, é promessa para você. E a gente tem que entender o seguinte, que não é porque Deus te fez a promessa que você vai receber ela sem esforço, não. Porque ninguém dá nada de mão beijada. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Nós temos sim que nos esforçar para conquistar, porque até aquilo que Deus nos prometeu, a gente vai ter que se esforçar para conquistar. Deus fez a promessa para o povo de Israel. E eles não entenderam que para conquistar a promessa, eles tinham que enfrentar gigante. Querido, ninguém encontra uma terra boa vazia. Toda terra boa tem gigante nela, que a gente vai ter que derrubar. Você está entendendo? Por que Deus faz isso? Porque Deus conhece a nossa estrutura humana. Foi Ele que nos construiu, foi Ele que nos fez. Ele sabe que na nossa escala de valores, a gente vai valorizar mais aquilo que a gente se sacrifica mais para conquistar na vida. Tudo que a gente conquista fácil, a gente não dá valor. Então Deus faz a promessa e Ele diz, agora você vai ter que batalhar para conquistar. Mas não se preocupa não, porque eu vou estar com você nessa batalha.
Eu vou estar com você nessa guerra. Isso que é importante. Sabe, às vezes as pessoas não querem se envolver na obra de Deus. Às vezes as pessoas não querem fazer a obra de Deus porque diz que é um fardo, é um peso. Não é, querido. Pelo contrário, tem que ser uma alegria, tem que ser um prazer pregar, tem que ser um prazer evangelizar, tem que ser um prazer liderar uma célula. Não pode ser um fardo, não. É um fardo quando a gente faz com a nossa força. Quando a gente quer fazer na força do nosso braço, se torna um fardo, torna um peso. Mas nós fazemos pela graça de Deus. Você está entendendo, querido? Porque a obra não é nossa, é de Deus. Nós vamos ser apenas instrumento dele nessa terra aqui. Caleb entendeu isso. Aquelas 2 milhões de pessoas não entenderam, mas ele entendeu. Quando ele olhou a terra, ele viu a mesma coisa que os outros viram, querido. Foram 12 homens que foram espiar a terra. E a Bíblia diz que não era qualquer homem, não. Não é qualquer pessoa. Eram 12 príncipes de Israel. Eram os 12 cabeças das tribos. Eram pessoas influentes na sociedade da época. Não é um João ninguém que foi espiar a terra, não. Eram pessoas que tinham influência na sociedade. Eles foram, os 12 viram a promessa de Deus, sim ou não? Os 12 viram os desafios que tinha lá, sim ou não? Os 12 viram as mesmas coisas. Mas por que então, pastor, que 10 não acreditou e só 2 acreditou? Por causa de uma coisa, que está lá no livro de Números, capítulo 13, verso 33. A Bíblia diz que eles se viram como o quê? Gafanhotos. Então, a maneira como você se vê é que vai determinar o que você vai conquistar na sua vida. Você é o que você vê. Aqueles 10 espias se viram como gafanhotos e tiveram que morrer no deserto, porque o lugar de gafanhoto onde é? No deserto. Josué e Caleb não, eles se viram como grandes guerreiros e grandes vencedores. Ele diz, nós vamos conquistar a terra. Tem outro, nós vamos comer esse povo aí como se come pão. Entendeu? Então, eles se viam como vencedores, por isso venceram e conquistaram. E é assim que você tem que se ver também. Você quer conquistar a promessa de Deus na sua vida. Amém? Diz o texto aqui que a terra, depois que a promessa chegou, a terra então repousou da guerra. Quando as promessas de Deus se manifestam na sua vida, você pode se preparar. Vai vir um tempo para você de felicidade, diga amém. Vai vir um tempo de prosperidade, diga amém. E um tempo de paz. Então toda essa guerra que você está vivendo, ela vai acabar. Mas para isso você tem que ter a visão correta. Você tem que se ver como Deus te vê, como um vencedor, não como um derrotado. Diante dessa circunstância toda aí. Diz no verso 14 que ele conquistou, ele tomou, ele expulsou os caras de lá, porque ele era corajoso, renovado, atualizado, ele era um homem produtivo. Viu, querido? Deus só dá promessa para quem produz. Deus não dá promessa para quem é vagabundo, não. Para quem é preguiçoso, não. Só para quem produz. Quem produz no reino de Deus é aquele que vai receber a promessa de Deus. Você vê em toda a Bíblia, quando Deus chama alguém, Deus está sempre chamando alguém ocupado. Deus não chama desocupado para a sua obra. Todos nós temos que estar fazendo alguma coisa. Porque se eu não estou produzindo aqui, eu vou produzir alguma coisa para o reino de Deus? Não vou. Não adianta. É assim que funciona com Deus. Amém? Então ele era tudo isso aqui. Mas qual era o segredo dele? O segredo dele chamava-se perseverança. Em 3 versículos, versículo 8, versículo 9 e versículo 14. Diz o texto que ele perseverou em servir o Senhor seu Deus. Então toda a promessa de Deus, ela vai passar por um teste chamado tempo. É o teste da paciência, onde você vai ter que ter paciência para esperar aquilo que Deus tem para te dar. E é nesse tempo que Deus vai forjar você, Deus vai testar você, Deus vai, ele vai olhar para o teu coração para ver qual é a motivação que está te fazendo seguir Ele, servir Ele. É tudo nesse tempo aí. E você só vai chegar a receber a promessa se você perseverar. Amém?